artistas. Vão pintar e depois nós veremos. Nós vamos ver como nós vamos deixar aqui, né? Porque Deus falou que Israel nunca deixará de ser nação diante dele. E você crê, não crê? Pois é. Não precisa nem crer, mesmo que não crê, ele falou, está falado. É problema de quem não crê, né? Mas nós cremos. É melhor crer, é verdade. É saudável, inclusive. É melhor crer. Então, como o irmão falou, nós estamos na Parashá Bereshit, que em hebraico é no princípio, não é? É a primeira porção, você devia contar, é a primeira, olha que legal, do ano de 5.783, não é? Isso representa que nós fechamos mais um ciclo. Isso é tremendo, gente. Nós estamos ministrando a palavra de Deus numa terra que, quando Yeshua esteve, ou quando Moisés recebeu a palavra no Monte Sinai, não sei nem se os índios já estavam aqui. Nós nem sabemos. E nesse local aqui, talvez sejamos os primeiros a proclamar o Shema. Isso é tremendo. E isso tem consequência no mundo espiritual, com certeza absoluta. Amém, meu irmão? Então, essa paraxá vai de Gênesis 1:1 a 68, e a Haftará é Isaías 42:5 a 43:10. Nós comentamos ontem sobre Isaías, e o Berit Hadashá é Mateus 1:1, de 2 a 23, que eu tenho certeza que você leu em casa, acredito eu. Amém? Então, damos início da leitura da Torá neste Shabat. E começamos, obviamente, por onde? Bereshit. A palavra Gênesis, nas Bíblias em português, é do grego e significa origem. Amém? No hebraico, o nome original deste livro é Bereshit, que significa no princípio. Não é? Isso é só um comentário para que você vá aprendendo. É extremamente importante compreender este livro. Apesar de muita gente dentro da igreja não o considerá-lo, porque confronta com a ciência do homem, e aí você acha, esse negócio de Deus haja luz e houve luz, eu acho que isso não é muito verdade, isso Deus falou só para a gente entender. Não, ele falou isso mesmo, haja luz e houve luz. Amém? E você tem que dar importância a esse livro, senão você não vai entender muita coisa na Bíblia. É exatamente como ele diz, sabe por quê? Deus não mente. Quem mente é o homem, Deus não. O homem e o diabo, mas Deus não mente. Amém? Então, é extremamente importante compreender este livro. Inclusive, para entender o presente que vivemos, temos de voltar ao início e compreender o que ocorreu no passado. Glória a Deus. Gênesis é a história dos primeiros 2.300 da humanidade e conta com grande e exclusivos eventos desse período. Em sua primeira parte, Gênesis, no capítulos de 1 a 12, nos diz como se deu toda a criação, inclusive a criação do homem, fala também da queda deste homem, fala da indignação do Senhor Deus com o homem, fala sobre o retorno de Deus escolhendo o patriarca Abraão, que vai gerar Israel, de onde virá a salvação para toda a humanidade. Às vezes, o fato das pessoas não compreenderem Gênesis, não compreendem esse processo e desconecta Yeshua de Israel. Acho que foi um dos grandes erros, não é, da igreja, não sei se do nosso século a gente poderia dizer isso, desconectou Yeshua completamente do seu povo. É um pouco profético, porque quando Israel viu José no Egito, o José parecia o quê? Parecia um egípcio. Só que, presta atenção, a igreja deveria entender isso, mas a própria igreja não compreende isso. E, às vezes, existem pessoas dentro da igreja até com raiva de Israel,
Mas só que Yeshua é judeu, a Bíblia é um livro judeu, batismo é judeu, tudo é judeu. Amém, meu irmão? Então, você até ainda está dentro da igreja, está rejeitando Israel, precisa orar por você, porque você tem um grande problema na sua salvação. Amém, meu irmão? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus ama Israel. E Israel nunca deixará de ser nação diante de Deus. Amém? Então, você tomar muito cuidado com isso, porque você pode estar falando de Yeshua, mas indo contra ele, porque o filho faz o que o pai quer. E o pai ama Israel, obviamente o filho ama Israel. Glória a Deus, meu irmão. Então, se o que está em você te leva ao ódio de Israel, isso não é de Deus. Porque quando o Espírito de Deus está em nós, nós amamos o que é de Deus. E Israel é a menina dos olhos de Deus. Então, aquele que está me ouvindo e tem raiva de Israel dentro da igreja, precisa orar por ele, porque essa pessoa tem problema na sua salvação. Amém? Então, Deus começa, o início deste livro é simplesmente fantástico. Por quê? Pois Deus começa a revelar como ele criou o mundo visível ao qual nós existimos. Isso é fantástico, meu irmão. E ele começa assim, olha, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Bonitinho, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Quer repetir comigo? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Isso mesmo. No português é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem uma coisa interessante aqui, é na palavra bará. Porque essa palavra é só usada para Deus. Bará é criar do nada. E um homem não consegue criar do nada. Vou criar um carro do nada. Não adianta nem fazer força, porque o carro não vai sair. Você vai ter que pegar pedra, a pedra vai ter que virar metal, não é verdade? O metal vai ter que ser tratado, vai ter que ser chapado. Você tem que hoje é plástico, né? O carro é todo de plástico. Tem que pegar o plástico, dar forma para o plástico, mas o plástico sai da onde? Do petróleo ou da seringueira. Mas nós não conseguimos criar nada do nada. O homem não consegue fazer. Para você pensar. Você quer fazer um bolo. Se fosse do nada, ia ser legal, né? Aparece um bolo com pouco açúcar e coco. Ia ser uma maravilha. Mas nós não conseguimos fazer isso. Mas Deus consegue. Ele cria o que não é existente. Bará, só para Deus. Mais ninguém pode fazer isso. Amém? Então, aprenda isso. Isso é simplesmente lindo e perfeito, meu irmão. Eu acho isso tremendo. Inclusive, até na ordem da criação. A criação tem uma ordem lógica. Olha só, imagina, Deus criou o homem, mas não tinha criado a terra, não tinha criado água. Não tinha... Onde é que ele ia botar esse homem? Você está entendendo a lógica? Primeiro Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz. Quem gosta de ficar no escurinho aí? Não é do cinema, não. Estou falando na treva, no breu. Trevas que se pode apalpar. Ninguém gosta. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Você está vendo que tem uma ordem, uma sequência, vamos dizer assim, lógica. O homem ia comer o quê que Deus ia dar para ele comer? Vegetal. Então tinha que fazer o vegetal crescer. Como é que Adão ia se alimentar, meu irmão? Você entende? Então, se você ler Gênesis, você vai ver que há uma sequência lógica das coisas. Amém?
Não é assim, criou o capim ficou flutuando, aí criou o homem ficou flutuando, aí eu acho que eu vou fazer um negócio para o homem botar o pé. Aí criou a terra seca, não foi assim não, meu irmão. Mas aí Deus olhou, Adão estava ficando roxo, ele falou, o que foi, Adão? O ar. Aí, tchuf, oxigênio para ele respirar. Não foi assim, meu irmão. Amém? Tem uma ordem. Deus é sábio, inteligente. Amém? A mente de Deus é fabulosa, se é que fabulosa descreve. Mas é a palavra que eu tenho. A mente de Deus é fabulosa. Porque Deus, quando falou, cresça erva, meu Deus estava pensando na rosa. Ele falou, vou botar a rosa, porque o nome significa rosa. Então vai ficar legal, gostei. Aí vou botar umas pétalazinhas, uma do... Ih, que legal, achei bacana. Imagina, meu irmão, Deus foi pensando em detalhes. Em detalhes. Fez flor amarela. Olha que gosto. Não é verdade? Deus tem um gosto tremendo, não tem não, meu irmão? Em cada flor linda. E o beija-flor, quando ele pensou no beija-flor, gente, vou fazer um biquinho comprido, vou botar um canudinho nele, ele não precisa nem fabricar o canudinho, gente. Ele vai lá no copo assim, vai e chupa tudo que ele precisa e para igual um helicóptero. Gente, isso é tremendo. Você já viu a cor? Por que Deus botou? Eu vou botar aquela cor que o sol vai bater, vai brilhar. Olha que passarinho bonito. Deus pensou nisso tudo, meu irmão. No cavalo marinho, gente, olha só, o bichinho não tem nem perna. Mas ele nada, não é legal aquilo? Fica grávido, é o único. É o único que um homem fica grávido. Mas Deus quis fazer assim, ele pensou nisso tudo. Não é nada por um acaso, meu irmão. Tem a ciência aí, está lutando para descobrir por que existe buraco negro. Na verdade, está querendo entender o que é um buraco negro. Você crê que foi Deus que criou o buraco negro? Tem uma razão, não tem? Deus é sábio, né? Se a gente pudesse pegar e tirar de lá, ia acontecer alguma coisa de errado. Pô, ainda bem que a gente não pode pegar, né? Porque tem uma função no universo, meu irmão. Você pode ter certeza que tem. Rafael, mas eu não entendo. Eu sei, meu irmão. Porque a mente de Deus é muito maior que a nossa. Você já viu o corpo humano, meu irmão? É fantástico. O corpo humano. Você pensa que você é o mesmo que você nasceu? De 7 em 7 anos. Troca toda a célula. Você é outro. Você é outro. Você que olha no espelho e fala, eu sou eu mesmo, você já é outro. Quando você era garoto, era uma célula, agora é outra, completamente diferente. Não, gente, olha que coisa tremenda. E o olho? Porque quando Deus falou, façamos um homem à nossa imagem, de nossa semelhança, ele pensou no olho, no sangue que ia chegar no olho, como é que o olho ia receber imagem, a luz, ele sabe que a luz é onda, então o meu olho precisa receber ondas. Gente, cheiro. Quem já sentiu o cheiro das rosas? Não é igual o cheiro da papoula, não é igual o cheiro da margarida. Meu Deus, como é que... Você consegue pegar cheiro? Como é que Deus muda o cheiro das coisas? Você já parou para pensar? Porque você fala de música, você consegue mudar a tonalidade do som. E o cheiro? Vamos dizer assim, a tonalidade do cheiro. É igual música, cheiro, meu irmão. É tremendo. E o som? Olha, você pega um passarinho e emite um som. Você pega o outro e emite um som completamente diferente, gente. É muito poder, muita sabedoria. Imagina se Deus escrevesse Gênesis detalhando cada coisa que ele fez. Sei lá, mais, né? Página dos passarinhos. Meu Deus. Já está o quê? Quantos livros? Só no passarinho. E o peixe?
Olha, meu irmão, olha para o ventre de uma mulher. Como é que a célula sabe que ela tem que ser cabelo? Quem diz para ela? Você não pensa nisso, não? Eu penso nessas coisas. Quem é que fala assim, você é cabelo? Aí ela vira cabelo. É, gente, é isso que acontece. Você é dente, a célula vira dente. Fica dura assim, ó. E o dente não fica na testa. Como é que o dente sabe que tem que ficar na boca, meu irmão? Você não pensa, não? Eu penso nisso tudo, meu irmão. Eu nunca vi o olho aqui, ó. Nunca, nem no dedão do pé. O olho vai para o lugar certo. Tem um programa que Deus fez, meu irmão. Ó, você vai virar olho. Mas eu quero ficar no pé. Não, filho, você vai ficar aqui na frente. É ou não é, gente? Se você parar para meditar, aí, ó, só na criação do homem, quantos 1000 livros dariam? Como eu criei o cabelo. Aí a célula tal, eu apertei o botão tal, aí a célula fez isso, aí ela começou a fazer aquilo, aí ela foi, aí eu indiquei que ela tem que ficar no topo da cabeça. Nós não temos, mas a ordem é. A ordem está aqui. Gente, isso é fantástico. Você não lê Gênesis, você está perdendo maravilhas. É fantástico. Olha só, isso é simplesmente lindo, fantástico, perfeito. Inclusive, até na ordem da criação, eu acho isso tão lindo, gente. Não é criado de qualquer maneira. Tem uma ordem lógica. E ele começa assim, Bereshit bara, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E isso é simplesmente maravilhoso, gente. Pois para a terra existir, primeiro é necessária a existência do céu, ou seja, do universo que a contém. Então Deus primeiro tem que criar o universo, para depois criar a terra. Porque como é que ele ia criar a terra e ia pensar, onde é que eu vou pôr? Ah, eu vou criar os céus. Então, depois não, ele primeiro cria o universo, depois ele cria a terra. Gente, não precisa nem de cálculo matemático, está escrito aqui. Amém? Que hoje chamamos de espaço. E isso é confirmado por toda a Bíblia. Veja no Salmo 8, versículo 3. Quando contemplo teus céus, obra dos teus... A lua e as estrelas que estabelecestes. A ciência está dizendo que a lua existe porque um planeta bateu na Terra, explodiu tudo, aí sobrou a lua e a Terra. Gente, fala sério, hein? Como é que acredita num negócio desse? Precisa de muita coragem, não é? Imagina se o planeta, sei lá, Plutão batesse na Terra, o que vai acontecer? Mas não, na batida deles, bateu, sobrou um pedaço que é a Lua e a Terra. Gente, que pancadão maneiro, hein? Que pancadão. Eu não sei, o Sol eu não li, mas até eles estão na luta para entender a Lua. Então, é a batida, cara. Bateu, ficou rodando, aí ficou redondo. Gente, para acreditar nisso, olha, estuda anos para concluir isso. É difícil. Veja também no Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Todo o exército do céu, os planetas, as estrelas, as galáxias, os buracos negros e outras coisas que tem aí no universo que a gente não conhece. Amém? Rafael, para que tem um buraco negro? Sei lá, meu irmão, eu não sei, se eu soubesse eu te dizer, mas foi ele que criou e tem um fundamento. Se eu conseguisse tirar o buraco negro de lá, algo ia acontecer. Porque ele está lá por alguma razão. Amém? Que foge ao nosso conhecimento. Veja também o Salmo 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das suas mãos. Gente, ontem a gente falou sobre uma coisa que arde meu coração ao falar.
porque a ciência descobriu em 1929 que o universo está em expansão. Mas Deus já fala isso desde Moisés. Eis que sou eu que criei os céus e os desenho. E já diz para nós até o que vai acontecer. Ele vai enrolar tudo de novo, vai queimar tudo. Amém? E fazer novos céus, onde habita a... Que coisa, hein? Aí você fala, mas quando ele fizer isso, onde eu vou estar? Meu irmão, presta atenção que o tio vai explicar. Se você aceitou Yeshua, ele vai mudar a sua natureza. E o que ele vai destruir é essa natureza aqui. Então você não vai ser afetado, porque você vai estar em outra natureza. Amém? Aliviou, irmão? Pode dormir tranquilo agora. A palavra de Deus é tremenda, não é, meu irmão? Ela é tremenda. Veja Hebreus 1:10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tua mão. Você vai ver que a Bíblia inteira concorda com isso. Há uma harmonia nela, do início ao fim. Por isso que eu botei Torá, Salmos, Berit e Hadashá, Provérbios, 3:19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Gente, quando você descobrir para que serve o buraco negro, você vai ficar, caramba, que maneiro aí. Eu não ia pensar nisso. Eu sei que não ia, nem eu, nem ninguém. Só Deus vai pensar nisso. Entendeu? Porque foi feito com sabedoria. Veja Isaías 40. Levantai ao alto os vossos olhos. Você faz isso? Ou você acha tudo comum, nem olha? E vede, quem criou essas coisas? Olha lá para o céu, gente. Ou olha agora você não precisa nem olhar para cima, é só você olhar na internet que você vai ver foto do universo. Olha para aquilo ali. Já viu aquele berço que eles falam, né, que é berço da criação das estrelas, que é aquele monte de poeira cósmica imenso, que eles tiraram foto lá? Caramba, olha aquilo. Sabe quem criou? Seu pai. Meu irmão. Eu posso pegar? Não, meu irmão. Se você chegar lá, você morre. Não vai. Que deve ser quente o negócio, acredito eu. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Que é isso, hein? Ele os chama a todos pelo seu cruz. Buraco negro. Cada buraco negro, tem muitos buracos negros, cada um tem um nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Se a gente tem 5 filhos, já começa a esquecer o nome do sexto. Já troca, quando fica nervoso, já troca logo. Chama Manuel de Pedro e Pedro de Manuel. Ele chama todos esses objetos aí no universo pelo próprio nome e não falta ninguém. Buraco negro XP41, está aqui. XP42, não sei qual o nome que ele dá, não é? Mas é mais ou menos isso. Deve ser um nome maneiro. Que coisa. Veja Isaías 48:16. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o universo tem medida. Rafael, o universo é finito? A ciência está procurando saber se é ou se não é. Mas eu sei que é. Não é porque eu sou inteligente, é porque Deus mediu e falou que tem. Se tem medido, e ele mediu com a palma. É muito poderoso, hein, meu irmão? Que mão, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Se Deus disse que tem mão, que ele mediu com a sua mão, é porque ele tem? Eu não falo para você? Eu tenho nariz porque Deus tem? Eu tenho olhos porque Deus tem? Eu tenho mão porque Deus tem? Simples assim. Pois é. Se você chegar lá e Deus for uma bola redonda, você vai dizer o quê? Só mentiu para mim, Senhor. Porque não tem forma. O que é uma coisa sem forma? O
Quem sabe? Eu não sei o que é, você sabe? Então, ó, também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmo. Eu os chamarei e aparecerão todos juntos. É poder, hein, meu irmão? Ó, quando Deus criou essas coisas, o homem estava aí? Será que a gente encontra algum homem na história que viu isso? O homem ainda não havia sido nem criado quando criou os céus e fundou a terra. O homem não viu nada disso sendo criado pelo nosso Deus. Por isso, temos que ter fé. Porque nós não vimos. Glória a Deus, meu irmão. Por isso está escrito lá em Hebreus 11:3 assim, ó, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo o que é visível não foi feito daquilo que se... Caramba, hein? Então a Terra não foi feita da batida de outro planeta nela. Ó, já estamos quebrando a ciência aí, hein, meu irmão? Isso é ousado, hein? Hein? Então a água não veio pelos meteoritos, pelos meteoros. Porque o que é visível não foi feito do que se... Então o que é visível foi feito, criado daquilo que não se... Aí a ciência tem um problema. Agora você vai entender, então, porque a palavra de Deus diz que a ciência humana é chamada por ela de falsamente ciência. Você vai entender por quê. Quem fala isso é Timóteo 6,20. 1 Timóteo 6,20. Ó Timóteo, guarda o... Não é Timóteo que fala, é Paulo, perdão. Ó Timóteo, guarda o depósito que ele foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Aí você vai entender, pois a ciência humana precisa comprovar através de experimentos, evidências, demonstrações, inclusive matemáticas, e só consegue estudar o que vê, o que toca, o que experimenta. Só que a criação visível não foi criada a partir do que se vê. Por isso a ciência nunca vai chegar à verdade. Por isso ela é chamada de falsa. Amém? E não vai, porque se já chegou à conclusão que a Terra foi criada por causa de uma explosão, já começou errado. Porque a Terra, ou o universo, não foi criado daquilo que se vê. Amém? Logo, a ciência humana não tem como experimentar isso. Nunca chegará à verdade da criação. Deus criou do nada, por meio de sua palavra e poder. Como a ciência humana vai experimentar isso? Tem como? Botar no laboratório, botar na ampola, botar no microscópio, tentar repetir para ver se funciona. Se pudesse, imagina, haja luz, aí apareceu um monte de luz. Amém, meu irmão? Não tem como. Não fique impressionado com as descobertas da ciência, como o ser humano ficou. Ou o ser humano voa. Isso tudo é porque Deus deu capacidade para ele. Mas ele não conseguirá descobrir a verdade da criação, porque tudo que se vê não foi criado daquilo que se vê. Amém? Você entende isso? E o homem ainda não tinha sido nem criado para ver o princípio da criação de Deus. Inclusive, Deus faz o inquirimento para o homem a respeito disso em Jó 38, 3-6. Olha só. Agora cinge os teus lombos. O que é cingir os lombos? Veste a sua camiseta Hering, sem propaganda. Veste o seu terno, sua roupa aí. Cinge os seus lombos como homem veste. E perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Arruma aí, chama a ciência, todos os cientistas. Onde estava tu quando eu fundava a Terra?
Olha que coisa tremenda. Qual é a resposta que você vai dar? Eu nem existia. Assim não vale, Senhor. Não sabe brincar, não brinca. Não é verdade? Onde tu estava? Eu nem existia, Senhor. Fala sério. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens tu inteligência para isso. Pegou pesado, né? Já arrasou. Quem lhe pôs as medidas? Se é que sabes. Porque tem alguém que sabe. Nós sabemos. Quem pôs a medida nisso tudo? Nosso Deus, nosso Pai Celestial. Mas tem gente que não sabe. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Cordel de medir. Ele mediu. É tudo feito medidinho. Tudo certo. É, gente, tudo medido. O peso do buraco negro é aquele peso certo que Deus deu. Não vai nem menos nem mais. Ele tem aquele limite de peso lá, não sei como é que funciona o negócio, mas que ele mediu, mediu. Amém? Ó. Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? A gente não ia responder nada disso, ia ficar um silêncio no auditório. Barulho de mosca. Olha a resposta de quem fundou os céus e a terra em Amós 9,6. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e fundou seu arco na terra, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Yud-Re-Vav-Re. Na sua Bíblia está Senhor, mas no original está Yud-Re-Vav-Re. Porém, os homens ímpios não conhecem nem creem no que está escrito na Bíblia. Por isso, essas perguntas feitas por Deus a Jó continuam valendo e são atuais e podem e devem ser feitas a todos os cientistas da atualidade, pois eles tentam descobrir a origem da criação enviando foguetes com computadores poderosos, com telescópios gigantescos por todo o espaço, com custos altíssimos. O homem está subindo aos céus para tentar descobrir a origem da Terra, da Lua, do Sol, do buraco negro, das estrelas, inclusive da vida. Porém, a resposta é simples e já está aqui na Terra, em nossas mãos, na sua mão, exatamente na Bíblia, no livro que você carrega em suas mãos. Não precisa ir lá. Não precisa ir a Marte para descobrir a vida. Como que eu vou sair de um planeta que tem vida e vou num outro planeta que não tem vida para descobrir a vida? Faz sentido isso, meu irmão? É melhor buscar aqui na Terra. Se a gente ficar vasculhando na Terra, vai encontrar a Bíblia. Você não vai encontrar no fundo do mar a verdade. Está pertinho. A Bíblia fala isso, né? Quem subirá ao céu? Mas a fé que pregamos é que a palavra está juntinho de ti, no teu coração e na tua boca. Aí, ó. E o cara está gastando fortunas e subindo aos céus. É diferente do que o homem fez na Torre de Babel? Só tem uma diferença, a tecnologia. A maneira de subir só. Antes foi tijolo e betume, agora é foguete. Amém? A diferença é essa. Mas o âmago da coisa é a mesma, é o mesmo pecado querendo alcançar. E de onde vem isso? De onde? Do diabo. O que o diabo falou? Subirei aos céus. Ó. E o homem sobe aos... Se o diabo tivesse, descerei aos oceanos, a gente estava descendo para o oceano. Mas como ele disse, subirei aos céus, porque o interesse dele é colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, então ele impulsiona o homem a fazer isso. Só que o homem é carnal, desobedece a Deus e fica só na carne e não sobe aos céus. Espiritual, não é verdade? Então,
O homem está subindo ao céu para tentar descobrir a origem da terra, da lua, do sol, das estrelas, inclusive da vida. Porém, a resposta está aqui na terra, onde há vida. A Bíblia, o livro de Gênesis. E continuando, Deus diz assim, lá em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é lindo, né? Isso é uma poesia. Ó, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? O universo. É o abismo. E por que chama abismo? Hein? Isso mesmo, nota 2 para não ficar metido. Deus está olhando de cima para... Porque se está aqui embaixo não é abismo, só é abismo para quem está em cima. Então Deus olhou e falou assim, não está legal isso não, está muito escuro esse abismo aí. Olha aí, ó. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das... Que águas? Deus já havia criado a água. E estava junta a água. E o Espírito de Deus estava sobre elas. E esse versículo é revelador, pois Deus está explicando como ele ornou os céus usando o seu Espírito. O Espírito de Deus ornou, ó, exatamente como ele fala a Jó. Veja em Jó 26:13. Pelo seu sopro, sopra o Espírito, ornou o céu, a sua mão traspassou a serpente veloz. Foi por meio de seu Espírito que o Senhor deu forma, ornou sua criação. Ornar significa enfeitar, adornar, ornamentar, decorar, guarnecer de ornatos, formosear, ou seja, dar forma. Você vai notar que a criação tem uma forma que predomina nela. Qual é? Retangular, quem falou? Redondo. Você já viu um planeta quadrado? Olho quadrado. Eu nunca vi. Cabeça quadrada. Aí eu não sei. Não tem. Não tem, gente. Ó, galho da árvore. É redondo. Tudo é redondo, meu irmão. Então você nota que há um padrão na criação. Somos. É Fibonacci, é. Quem descobriu isso foi Fibonacci. Até, olha só, gente, presta atenção, até essas plantas que têm folhagem grande, quando elas vão crescendo, elas vão abrindo assim, ó, para uma não atrapalhar a incidência do sol. Se fosse quadrado, não ia dar certo. Olha como Deus é sábio. Agora, eu fico impressionado com o sol. Porque o sol não é sólido. O sol não é uma fogueira. O sol contém gás. E aí? Como é que o gás fica redondo? Hã? Porque, gente, é para pensar, porque a Terra ela é sólida, a Lua é sólida, mas o Sol não. E aí? Quem acendeu o Sol? Eu também não fui. Pois é. Gente, vocês têm que passar a pensar essas coisas. Pois é, para entender, senão não entende. Porém, a resposta é simples, está na Bíblia. Deus está explicando como ele ornou os céus pelo seu Espírito. Amém? Então, você vai notar um padrão na criação toda.
Tudo é redondo, gente. É só você olhar. Foi por meio de seu Espírito que o Senhor deu forma, ornou sua criação. Veja o Salmo 104:30, envias o teu fôlego, Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Depois de Deus anunciar a criação dos céus e da terra, e por meio de seu Espírito dar forma à sua criação, Deus vai evidenciar por meio de quem Ele criou todas as coisas. Agora Ele vai falar. E está escrito assim em hebraico, Vaiomer Elohim, em hebraico. Em português está, disse Deus. Vaiomer Elohim, disse Deus. Está em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. O que Deus usou de visível para criar a luz? Nada. Visível, nada. Por isso que em Hebreus está dizendo, o que é visível não foi feito do que se vê. Porque estava trevas no abismo. Ele não pegou nada no abismo para fazer a luz, meu irmão. Ele falou, haja luz. Não sei como é que ocorre isso. Deve ter sido, eu fiquei até arrepiado. Deve ser lindo. Ele falou, haja luz. Deve ter sido lindo, porque aquele negócio varou as trevas. Mas alguém viu luz? Ninguém viu luz, porque para ver luz, a luz precisa chocar em algum lugar. Porque luz é onda. Coisa bonita, né? Não tinha. Nem o sol, né? Vaiomer Elohim. Lindo isso. Disse Deus. Fala, Vaiomer Elohim. Vaiomer Elohim. Vaiomer Elohim. Você está repetindo o que Deus falou. Disse Deus. Haja luz e houve luz. Pois foi pela sua palavra que Deus criou todas as coisas. Veja isso no Salmo 33:9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Deus criou todas as coisas por intermédio de sua palavra, e é no Berit Hadashah que é revelado, lá na plenitude dos tempos, quem é a palavra. Você já sabe, né? Finge que você não sabe, para ser surpreendente. Veja em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós não lemos isso hoje? O Verbo de Deus, a palavra. Que coisa tremenda, né? Como é difícil as pessoas compreenderem essas coisas. Deus criou todas as coisas por intermédio de sua palavra. E no Berit Hadashah, que descreve a plenitude dos tempos, é que vai nos explicar todas essas coisas. É Yeshua, sem dúvida, o Verbo. Por isso está escrito que ele estava participando da criação com Deus em João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo. Eu vou traduzir para você. No princípio era Yeshua. E Yeshua estava com o Pai. E Yeshua era divino. Porque bota era Deus, a pessoa pensa que era o Pai. É de natureza divina. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se... Veja João 1,10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele não... As coisas não foram criadas por ele, foram criadas por intermédio dele. E o que significa intermédio? Aquele que está entre.
é de intermediário. Para você entender melhor, é aquilo que se encontra entre duas coisas e estabelece ligação entre elas. Isso que é intermédio. Então, entre Deus e a criação está quem? Não é à toa que Deus dá o quê? Aqui na terra a Yeshua. A primazia. Porque lá ele tem a primazia, mas como o homem pecou, ele ficou bruto, embruteceu, não sabe nada disso. Então Deus vem, revela seu Filho, o Verbo na plenitude dos tempos, dá primazia a ele, para que você e eu, que aceitamos, venhamos a dar honra ao Filho dele. Senão a gente não dá. Senão vira aquela confusão. Jesus é o Pai? Oh, Pai, me ajuda. Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. Mas o Filho está entre Deus e sua criação. Para Deus tem problema isso? Mas para nós tem. Para nós tem problema. Então, é por intermédio da sua palavra, Yeshua, que é a imagem do Deus invisível, que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Veja Colossenses 1, 15 a 17. O qual é a imagem do Deus invisível, Yeshua. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas por intermédio de Yeshua. Por isso que Yeshua é o intercessor. O intermediário, por intermédio. Sem ele, Deus não tinha criado nada. Quando ele foi gerado, Deus começou a criar os anjos, não é? Deus criou miríades, milhares de milhões de seres. Você já imaginou quantos seres são esses? Quantos anjos nós conhecemos? Querubins, serafins e alguns anjos. Um arcanjo. Mas ele criou miríades de milhares de milhões. Vamos começar a contar hoje com o dedo? Quanto que a gente termina? A gente usa, todo mundo usa os dedos do pé e da mão. Vamos lá. É difícil, né, meu irmão? Yeshua mesmo, em sua oração intercessória, diz da sua pré-existência antes da fundação do mundo. Veja em João 17, 4 a 5. Eu te glorifiquei na terra. Glorificou quem? O Pai. Completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele mesmo está falando. Então, como é que ele é o Pai? Quem é que estava com ele? E se ele é o Pai, como é que ele fala, senta-te à minha direita? Como é que eu sento à direita de mim mesmo? Você já tentou? Tenta aí. Bota um espelho na frente e fica falando, senta-te à minha direita. Talvez um dia consiga. Não tem jeito, gente. Yeshua não é doente. Se a palavra está dizendo, assenta-te à minha direita, eu estou me sentando à direita de alguém, gente. É impossível assentar à direita de mim mesmo. Então, esse negócio de trindade é uma coisa muito complicada, meu irmão. Primeiro porque dizem que na trindade são 3 pessoas e um Deus com o mesmo poder, não é? De mesma natureza. Só que Yeshua falou assim, ó, fica alegre aí. Por quê? Eu vou para o Pai e o Pai é maior do que eu. Opa! Quem está errado? Yeshua? Eu prefiro ficar com ele. Você diz que o Pai é maior que ele, porque o Pai é maior que ele. Senão ele ia falar,
o pai sou eu sou o pai. E aquela voz que vocês ouviram ali é que eu paralisei tudo, subi no céu, falei, desci correndo e ouvi. Gente, é difícil. Como é que vai acreditar num negócio desse? Pois é, ele parou tudo, subiu, falou, segurou o som, desceu, botou tudo para andar de novo e ouviu. Fala sério, gente. Como que alguém que é a si mesmo vai... Então, ele está falando para ele mesmo que ele ama ele mesmo? Igual o homem orgulhoso, né? Eu sou narcisista, eu que sou, eu sou o melhor, o bonito, o inteligente, não é? Aí grita, ô meu filho, como eu te amo, para mim mesmo. Fala sério, meu irmão, que loucura é essa? Evangelho não é brinquedo, não é coisa de homem, não, meu irmão. É coisa de Deus. Se ouviu a voz do céu, porque o pai estava no céu. Estava não, está no céu. E o filho estava na terra. E o filho, quando vai subir, fala, eu vou para o meu... Se não tem o pai, se ele é o pai, tem alguém doente aí. Não tem? Gente, é uma coisa ilógica. Inclusive Pedro, um pescador, homem sem nenhuma ciência, nem teologia. Ó, Pedro era pescador, meu irmão. Pedro fez curso teológico? Não. Paulo fez. Pedro teve entendimento dessa maravilha. Veja em 1 Pedro 1, de 19 a 21. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da... Ele existe antes da fundação do mundo. Yeshua não é um homem igual a mim e a você, que não existia, papai e mamãe, um olhou para o outro e falou, é hoje que nós vamos, foram, e a gente nasceu. Não é isso. Yeshua foi introduzido na terra por Deus. Foi introduzido na terra pelo poder de Deus, mas ele existe antes da fundação do mundo. Pedro sabe disso. Qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos. Então, quando Yeshua nasceu de mulher, começou o quê? O fim dos... Por isso que você acha que está longo demais, porque desde aquele tempo até hoje é fim dos tempos. Amém? A Bíblia diz assim, que ele também foi manifesto na plenitude dos tempos. Plenitude é o quê? Você está subindo um morro, tchan, 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 cansado. Chega no topo, é o quê? Tem como subir mais? Então, a tendência é? Então, é isso que a Bíblia quer dizer. Amém? Ó, mas manifesto no fim dos tempos por amor de quem? De nós. Que por ele credes em Deus. Nós cremos em Deus por causa dele, que o ressuscitou dentre os mortos. Tem muita gente que fala que Yeshua ressuscitou. Ele foi ressuscitado por Deus. E lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em quem? No Pai. Yeshua, ó, o Pai te leva a Yeshua. E Yeshua te leva a quem? Ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Muito obrigado. É? Dá licença. Obrigado. Então, deu para entender? E se Yeshua estava com Deus, participando da criação, logo Yeshua não pode ter sido criado. Porque os anjos foram criados. Deus criou alguma coisa pelos anjos? Então, Yeshua tem uma diferença aí.
Se Yeshua estava com Deus participando da criação, logo Yeshua não é criado por Deus, e sim gerado por Deus. Por isso, ele é antes de existirem coisas criadas. Por isso está escrito em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, o Pai. O Deus unigênito, o Filho, que está no seio do Pai, eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou. Esse o deu a conhecer. Ó, unigênito é o quê? A palavra unigênito significa único gerado. E a própria palavra afirma que Yeshua é o unigênito do Pai. Se ele é único, se ele é chamado unigênito do Pai, é porque ele é o único gerado pelo antes da fundação do mundo. O resto é criado. Logo, todos os seres, anjos, homens, animais, vegetais, o tempo, o sol, a lua, as estrelas, o buraco negro, o raio, o oxigênio, a água, os peixes, ou seja, os anjos, coisas visíveis e invisíveis, são criadas por Deus por meio de Yeshua HaMashiach, e Yeshua é o único gerado pelo próprio Deus. E todo ser gerado traz a característica daquele que o... Por isso é dito de Yeshua, lá em Hebreus 1, de 1 a 5. Olha só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo... a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ó. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Yeshua é a expressa imagem do ser do Deus invisível. Por que que ele é a expressa imagem do Deus invisível? Porque ele foi gerado por Deus antes da fundação do mundo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Quem é a majestade aqui? O Pai. Eu só posso sentar à direita de alguém. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Por que que a palavra está comparando Yeshua com os anjos? Por quê? Hã? Não. Está comparando, está dizendo que os anjos são espirituais também. Mas Yeshua é feito mais excelente que eles, porque Deus o gerou. Aqui, ó. Feito tanto mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje... Eles são espirituais, eles são de natureza espiritual. E Yeshua era de natureza espiritual, só que os anjos foram criados e ele foi gerado. Deu para entender? Que bonitinho, não é? Tremendo. Pois qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Você vai notar que se você abrir Hebreus, eles vão fazer outra comparação de Yeshua. Eu não botei não, mas eu vou ter que ler para você entender. Ó, vai lá em Hebreus, deixa eu só achar aqui. Você vai ver. Ó, depois que ele termina de fazer a comparação de Yeshua com os anjos, olha o que ele vai fazer a comparação. Ó, e ele me será filho, lá no 6. E outra vez, ao introduzir no mundo, ó, Deus introduziu no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha o que ele está falando. Aqui no céu, comparou com os anjos, disse que ele é mais excelente.
Quando ele introduz na terra, é nascido de mulher, ele nasce como homem. E o homem é menor que os anjos, mas Deus deu uma ordem no céu. Ainda assim, todos os meus anjos o adorem. Aí vem Yeshua tranquilamente e põe o seu pezinho santo lá em Gadara. O endemoniado sai correndo, não é o endemoniado, o demônio está usando o endemoniado, mas não é o endemoniado que está indo em direção a Yeshua. É a potestade que está naquele rapaz. Sabe para quê? Para se prostrar diante de Yeshua, porque Deus ordenou. É uma ordem de Deus. Pois é. Que vieste nos incomodar fora do tempo. Eles já sabem que Yeshua vai incomodar eles. Só que ele estava reclamando que era fora de tempo. Que fora de tempo? Yeshua botou o pé. Deus obrigou que ele tinha que se prostrar diante dele, mesmo ele sendo inferior a ele como homem, como servo. Yeshua virou e falou, qual o teu nome? Nem me lembro o que ele falou, foi o quê? Ah, tu sabe, né? Somos legião. Quanto é uma legião? 6.000 demônios num homem só. Yeshua falou, sai. Tem muita gente que fala assim, poxa, por que deixou ir no porco? Por que deixou no porco? Porque porco é animal imundo, meu irmão. Amém? E aqueles... potestade entrou, nem os porcos suportaram aquilo, suicidaram. Está vendo como a palavra se cumpre? Ó, a comparação está aqui, ó. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele é maior que os anjos. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, comparação no céu e comparação na terra. Tem que sair. Diante de Yeshua. Diante de nós somos servos de Yeshua. Somos filhos de Deus por meio de Yeshua. É tudo por meio de Yeshua. Deus criou os anjos por meio. Deus criou o diabo e os anjos caídos, gente. Ele não criou eles caídos, eles caíram. Mas tudo foi criado por meio de Yeshua. E o anjo sabe disso, meu irmão. Se você perguntar para o anjo não vai falar porque ele é mentiroso. Mas ele sabe. Não fica entrevistando o demônio, não. Mas ele sabe que Deus criou ele por meio de Yeshua. Amém? Criou o homem por meio de Yeshua. Criou a laranja por meio de Yeshua. Criou o sol por meio de Yeshua. Tudo é criado por Deus por meio de Yeshua, o seu filho. E não importa, ainda que ele tenha sido introduzido na terra como homem, abaixo dos anjos, todos os anjos de Deus têm que adorar. Por isso que o demônio adora ele, porque era anjo também, né? Então tem que adorar. Os anjos obedecem a Yeshua. Isso é fantástico, né? Por isso Yeshua é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do Deus invisível, pois ele foi gerado pelo próprio Deus, antes da criação dos anjos ou de todas as coisas visíveis ou invisíveis. Por isso, eu vou repetir João 1,14, que afirma que Yeshua é o unigênito do Pai, ou seja, o único gerado pelo Pai. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é o próprio Deus que disse, haja luz em Gênesis. Foi ele, usando Yeshua, haja luz. E para a salvação, ele faz a mesma coisa, gente. Olha que interessante. É ele que diz, haja luz nas trevas do nosso coração, para podermos ver a sua glória na face de Yeshua. Aquele ladrão que estava na cruz, do lado de Yeshua, todo arrebentado, ferido e machucado, foi Deus que disse, haja luz no coração daquele homem, para que ele visse na face daquele homem todo machucado, a glória de Deus. Por isso que ele olhou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como que um homem todo arrebentado, do jeito que Yeshua devia estar, pode parecer um rei?
Diz para mim. Humanamente. Mas Deus disse o que no coraçãozinho daquele homem? Haja luz. Não, ele disse haja luz. E houve luz nas trevas do coração daquele homem. E quando ele olhou para aquele homem todo arrebentado, ele viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo. Você quer ver como é que é isso? Vou mostrar a você, ó. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, haja luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua. É por isso que você consegue ver. Senão você não ia conseguir. E é exatamente por isso que Yeshua diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ó, vou dizer uma novidade para você, uma novidade antiga. Ó, no último dia você vai ser ressuscitado. Você não crê? Você não recebeu? É antiga, é uma novidade antiga. Só se conhece a Yeshua por meio do Pai. A luz é boa, e é isso exatamente que Deus afirmou em Gênesis 1:4-5. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e treva. A luz é boa, porque a luz me leva a ver o caminho da salvação. Por isso a luz é boa. Isso é tremendo, meu irmão. A luz é boa. E se eu não consigo ver em Yeshua a salvação, é porque eu não permiti Deus dizer, haja luz dentro das trevas do meu coração. Por isso eu não consigo enxergar. Amém? Então, Deus disse, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Inclusive, Deus confirma, por meio de seus profetas, que é Ele mesmo que criou o dia e a noite. Veja em Isaías 45:7. Eu formo a luz, dia, e crio as trevas, noite. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas. E Deus continuou criando por meio de sua palavra o firmamento que vemos de dia em azul e de noite em... Agora vou dizer uma coisa para você, hein? Deus é tremendo mesmo. Você vê o céu azul. Agora, o céu é azul? É o sol batendo na atmosfera que gera esse azul por causa da água. Jesus, isso é tremendo. Ele é negro, o céu. Mas ele falou, tadinhos, vão ficar olhando para o breu, eu não vou deixar, não. Fica azulzinho para eles. Ah, que lindo. É, porque você acha comum isso. Mas não é comum não, meu irmão. Vai lá na lua e vê qual é a cor lá da lua. Hein? É tudo preto. Vai ver Marte tudo vermelho. Com aquele pó, com aquela noite escura. Aqui não, meu irmão. Que coisa linda, o céu azul. Ornou. Que coisa linda. Pendurou uma florzinha na árvore. Que coisa linda. Fez uma flor linda, flores. Cara, pô, já fez suco de coco engarrafado, meu irmão. Pô, isso é tremendo, cara. Não entra nenhuma sujeira ali, você pode pegar, não precisa nem lavar. Você toma aquela água, você já vem limpinha, coadinha. Não é tremendo isso? Primeiro refrigerante engarrafado, coco. É o coco, meu irmão.
E não tem tampinha para enferrujar nem nada, lembra? A tampinha que ficava enferrujada. E o rato não faz xixi na tampa, igual faz nas latas que você toma aí, bota a boca. Vem tudo limpo. É tremendo, meu irmão. Você chega na ilha lá, tem aqueles cocos grandão, você não tem preocupação nenhuma. Pega o facão, corta, faz um buraco e bebe. Isso é tremendo, meu. Que negócio é esse, cara? E ainda tem um céuzinho azul de manhã. Que coisa, Deus é bom demais. Ele podia ter deixado tudo preto, tudo marrom, sei lá. Não é lindo? E colocou águas nos céus. Os homens estão achando água agora, mas a Bíblia sempre diz que tem água no universo. Deus ajuntou as águas debaixo do céu em um só lugar, então criou uma parte da terra seca, um grande e único continente, e um grande mar. A ciência humana, agora, depois de descobrir isso, chama hoje o grande continente criado por Deus de Pangeia, que é do grego pan, que significa todo, e geia, terra, toda a terra seca. Mas Deus fala isso há muito tempo. E o homem veio descobrir agora, com não sei de quê, programa de computador, uma série de estudo, demorou muito, gastou muita grana, e aí vai o pescador Pedro, entende tudo isso sem problema nenhum. Que significa toda a terra. Foi uma colossal massa sólida que formava um único continente, o qual era cercado por um único oceano, o que é chamado pela ciência de Pantalassa, o oceano. E o próprio Deus chamou o continente de terra, e o ajuntamento de águas de... E o que prevalece? Pantalassa ou mar? Apesar que é um nome simpático, vou a Pantalassa. Você gostaria de ir a Pantalassa hoje? É melhor ir ao mar, né? Vamos ao mar. E o próprio Deus chamou o continente de terra de mar. E Deus criou os vegetais, os animais, e por fim Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus e de seu próprio Filho. Pois o próprio Deus diz em Gênesis 1, 26 a 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem alguns que vão dizer que nossa aqui é por causa dos anjos. Mas, meu irmão, para pensar. Deus criou miríades, milhares de milhões de seres. Semelhante a qual deles? Outra questão. Se fosse aos querubins, a gente ia ter 3 faces. Uma de homem, uma de touro, uma de águia voando. Você já viu? Águia pousada é assim. Águia voando é assim. E uma de leão. Não tem ninguém aqui assim. Então não é dos anjos. Não é verdade, meu irmão? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre a lua, sobre Marte e sobre tudo que eu criei no universo. É? Que silêncio, hein? Não tem nada de Marte aqui, meu irmão. Nem da lua. Deus não mandou o homem ir para a lua, mandou? Mandou ir para Marte? Então isso não vai dar certo. Tem um texto que Deus falou assim: ainda que tu coloque o teu ninho nas estrelas, eu vos trarei de lá até a terra e entrarei em juízo convosco. Está todo mundo alegre, né? E sobe mesmo, e faz estação, vão fazendo. Mas é turismo, mas na hora que vier o juízo, vai descer todo mundo. Amém, meu irmão? O tempo vai chegar.
Pois é, não conhece. Então, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra e sobre os animais da terra. Ele não deu autoridade em Marte. Não deu autoridade, sei lá, em Netuno. Você acha que isso é brinquedo? Na hora do juízo a coisa vai ficar estreita, meu irmão. Criou, pois, Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Aonde está escrito na tua Bíblia aí, mulher e homem, isso é tradução errada, é macho e fêmea. Quem é homem aí? Levanta a mão. Todo mundo. Sendo que uns são fêmeas e outros são... Glória a Deus, são muito inteligentes. Este é, na verdade, um pequeno resumo que eu fiz da maravilhosa criação do verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de todas as coisas. E sei que muitos, ao ouvirem isso, não creem, pois o homem embruteceu e perdeu o conhecimento da verdade e criou deuses para si e uma criação particular para ele próprio. Veja o que está escrito em Jeremias 10, 14 a 15. Todo homem se embrutece e não tem conhecimento. Mas, Rafael, e os cientistas? Estão embrutecidos. Da sua imagem esculpida, envergonham-se todo o fundidor, pois as suas imagens fundidas são falsas, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra de engano. No tempo da sua visitação, virão a perecer. Tem muita gente que tem medo de dizer e diz que catolicismo é cristianismo. Não é, meu irmão. Se tem imagem de escultura, não é de Deus. E no dia da visitação de Deus, essas imagens vão cair. Ou seja, isso é juízo. E Deus, o Deus verdadeiro, não é como os deuses ou os santos criados pela vontade e pela mão dos homens. Eu não sei se você nota que os santos são só quando morrem, né? Todos eles. É só coisa morta. Enquanto é vivo não é santo, mas depois que morre se torna santo, mesmo que não foi santo em vida. Claro que é maligno. É. Pois é. Inclusive o apóstolo Paulo fala claramente sobre isso na cidade de Atenas. Veja em Atos 17, 28 a 29. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação dos homens. Rafael, mas o meu paradoeiro, sei lá, é fulano de tal. Meu irmão, isso é demônio. Fala aí. Padroeiro. Trava a língua. Nosso Pai Celestial não é semelhante aos deuses criados pela imaginação ou mão dos homens, que não criaram nada e nem podem criar, pois não existem ou são demônios. E demônio não pode criar nada. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não veio construir ou edificar ou criar coisa alguma, mesmo porque ele não tem poder para isso. O Criador é o Deus de Israel, como está escrito em Jeremias 10, 14. Não é semelhante a estes,
deuses criados pela mão do homem e os demônios. Aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Shabbat Shalom.